Olá pessoal, bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o estoicismo, mas o que vem a ser o estoicismo? O estoicismo é essa doutrina, né, de caráter panteísta e que observa a vida de uma outra forma, porque a escola estoica ou estoicismo ela busca a doutrina filosófica que é fundamentada nas leis da natureza. Mas eu também posso falar que o estoicismo é aquela escola estoica que tem a doutrina panteísta. E também materialista, por que não dizer materialista, né? E é uma escola que nasceu no século IV antes de Cristo, com Zenão de Cício, e foi lá se desenvolvendo, né, até o final lá do século III antes de Cristo, né? Muita gente fala também que o estoicismo ele surgiu na Grécia no século IV antes de Cristo, por volta do ano 300, durante o período denominado helenístico. Aí uns falam que é 3, uns falam 2, né, antes de Cristo. Pois bem, o estoicismo ele é fundamentado pela filosofia grega. Aí nós temos o principal filósofo aí, um dos principais filósofos do estoicismo, que é o Zenão de Cício, que viveu lá por volta de 303, que viveu lá por volta de 333 a.C. a 263 a.C. E aí, durante esses séculos, até o terceiro depois de Cristo, tanto na Grécia Antiga quanto em Roma, tivemos o estoicismo. É claro que ele vai aparecer na Grécia com força, claro, mas muito mais vigor, né, em Roma. Em Roma o estoicismo ele tem uma força muito maior. É bem nítido, é bem claro isso em vários autores. Então, esse termo ele vai dizer isso mesmo, né? Você fala estoicismo, você fala do estoar, né? Estoar que tem esse sentido de um local, né, forte, um local que você pode se escorar, né? Você pode se segurar porque ali você encontra uma base, né? Encontra um apoio, algo que possa lhe sustentar. Acho que seria nesse sentido, né, de uma sustentação para a vida, né? Então, esse estoicismo ele tem distinções bem interessantes, né? Então, uma das primeiras distinções dele é que o antigo estoicismo, aí nós encontramos, né, novamente o Zenão, Cleantes, Crisipo, né? Que foi, obviamente, né, uma teoria do universo. Então, essa teoria do universo também ela também tem base na lógica. Então esses autores eles vão definir aí o estoicismo como a sabedoria
ou como o saber, né, das questões divinas e que fazem parte da vida do homem. É por isso que o estoicismo ele é caracterizado pela ideia da vida feliz, né? Um autor que eu li muito interessante, que é o Sêneca, que ele trata exatamente sobre esse aspecto. Mas nós temos atualmente um autor muito interessante que eu gostaria de falar um pouco sobre ele, que é o Ryan Holiday. E esse Ryan Holiday, ele escreveu um livro interessante chamado Estoicismo Cotidiano, que são 366 reflexões sobre a sabedoria, sobre como ter perseverança, ser uma pessoa perseverante, uma pessoa determinada, e fechando a arte de viver. Então, o estoicismo ele é isso, na verdade, né? Então, o Ryan Holiday ele aborda o estoicismo hoje, o estoicismo como uma presente maneira de viver, né? Ele educa. O estoicismo ele formula diversas questões para a vida cotidiana, mas acima de tudo ele é uma arte de ser feliz, né? Bom, esse estoicismo ele sabe das questões divinas e humanas, como eu falei anteriormente. Então ele aborda tudo isso e foi sexto empírico ou sextos empíricos, um filósofo estoicista que vai tratar sobre esses aspectos. Bom, então esse estoicismo ele é uma corrente, né, que vai aí destacar, né, sobre a paz, essa paz espiritual, e essa paz espiritual ela é propriamente uma paz que não precisa de mais nada, você tem tudo ali, né? Será que existe um indivíduo autossuficiente hoje? Será que todos são autossuficientes? É meio estranho isso, né? Eu falar em autossuficiência e também tentar destacar uma felicidade, como se o estoicismo fosse realmente a salvação da lavoura. E às vezes não, né? É claro que como educação é algo que se pode de repente satisfazer um ego, uma posição, né? Enfim. Então, o maior objetivo dele sempre foi se autossatisfazer. Eu vou falar mais da autossatisfação do que de uma autossuficiência, porque eu acho que preenche mais um ego do que propriamente uma ação. Bom, essa pelo menos é a minha doxa, a minha opinião. Então esse estoicismo ele vai se basear na filosofia de Platão, né? Acho que Platão é o principal filósofo grego que vai realmente estar lá no estoicismo. E após Platão, acho que talvez o cinismo, né, seria uma corrente filosófica que é interessante, até porque o estoicismo
ele é uma filosofia da virtude, né? Essa palavra virtude tão bem colocada para o estoicismo, ela realmente vai representar esse ego inflamado do pensamento estoicista que se autodenomina suficiente de tudo, autossuficiência. Eu acho que, para mim, é até muito mais do que isso, né? Eu acho que eu consideraria como conhecimento das leis, né, que regem o universo. Então, o universo, ele é realmente algo para ser pensado, né? No sentido amplo da questão, talvez fundamental, ou talvez a causa, o fundamento idealizador. Bom, então esse estoicismo é uma conduta, né? Conduta de homens, uma conduta humana. Sem ele não se pode atingir a felicidade, é isso que eles pensam, né? O estoico, ele pensa dessa forma: se eu não sigo regras, se eu não sigo leis, eu sou uma pessoa infeliz. De certo modo, sim. De certo modo, não. Não é tudo. A questão do seguir algo não é somente isso. É claro que devemos seguir leis, regras, normas, mas principalmente devemos ser críticos, devemos nos libertar de amarras, de ideias cativantes que talvez até desmoralizem o ser humano. Bom, eu acho que isso é ser virtude, né? Virtude é uma palavra interessante porque em latim você tem o vir, que significa homem. Então o estoicismo é a virtude, né? E essa escola, eu tô me enrolando aqui. Desculpe. Então, e essa escola estoica, ela influencia o desenvolvimento, influencia a formação do homem, né? A própria Paideia é um livro excelente de um grande escritor, um grande pensador, que vai realmente tratar sobre a formação do homem grego. Então, a ideia de estoicismo, ela é presente nos dias atuais, sim. O Ryan Holiday, ele consegue ser feliz ao chamar esse estoicismo de cotidiano. Sim, ele é cotidiano. O estoicismo, ele também vai representar por Panélio, Posidônio, né? E aí você tem esses como o médio estoicismo, né? Então você tem o médio estoicismo. E você também tem o estoicismo novo, né? O novo estoicismo. Isso no período helenístico é fantástico, né? Essa divisão traz para nós uma riqueza e uma profundidade absurda. Então, esse estoicismo, ele vai aparecer aí novamente, esse novo estoicismo, em ninguém menos que Epiteto. Epiteto é um filósofo grego muito interessante, muito importante, e que traz reflexões interessantes sobre a vida, sobre a conduta humana. Ele vai até além do que uma simples regra moral a ser vivida, a ser encarada para ser ela mesma atribuída. Ela mesma, essa vida é
uma forma de seguir sempre algo, né? Você segue algo sempre, algo que é bom. Então, nós temos algo hoje muito interessante e muito parecido com o estoicismo, que é o próprio pragmatismo, né? O pragmatismo e o utilitarismo, eles têm uma essência e, por que não, até entendê-los como uma espécie de estoicismo atual, né? Então, o pragmatismo ele é uma ideia, representa um comportamento, uma identidade humana, prática, de vida, de reflexão, de atitudes, de pensamento, que é muito parecido com o estoicismo daquela época, de 2000 anos atrás. Então, esse novo estoicismo, além de Epíteto, nós temos também o Sêneca, Marco Aurélio. E esses autores eles tratam da moral como uma ideia de esforço, né? Esse esforço que é uma tentativa de mudar, de ser muito mais do que uma ideia fixa, mas eles vão intentar a favor do bem. Eles vão buscar o bem como uma disposição positiva, prática, de seguir constantemente, né, piamente, né? Por que não dizer grosseira, até de modo grosseiro, né, as questões, né, cruciais para a conduta humana. É necessário reformar, né, a sociedade, renovar, reformar, trazer ideias novas para que as pessoas possam seguir, para que, por exemplo, em Roma, os patrícios eduquem os seus filhos dessa maneira, e na Grécia também se reflita, pense, sonhe, né? Se possa sonhar a respeito. Então esse estoicismo é sobretudo essa moral. E ele também se dispõe com uma sabedoria que tem uma definição de uma posse, de uma arte, né? Então eles vêm para estabelecer, reforçar essa ideia de posse de uma arte. Essa arte que pode ser esculpida, pode ser talhada, pode ser desamordaçada. Nós podemos falar, nos expressar, nós podemos pensar a questão do ser, o ser na arte como uma forma de lei, como uma forma de se seguir, né? Quer dizer, a arte é algo, talvez algo mais abstrato, e o estoicismo, né, nessa fase, e em todas as outras também, por que não, né? Desde o início o estoicismo sempre foi preocupado em estar acompanhando o ser humano, né? Em tudo. Então esse estoicismo, ele é realmente positivo, porque ele aposta nessa evolução, né? Essa evolução num sentido transitório, né? Esse transitório que vai aí para além da física, talvez. Será que eu poderia falar que o estoicismo era metafísico? Acho que não, né? Eu penso que não, né? Eu penso o estoicismo mais positivista, mais pragmático mesmo. Eu penso dessa forma. O estoicismo como uma ideia material, né? Algo bem físico, né?
E tem um caráter panteísta, né? Naquela época, pensar nisso era fundamental, né? E a moral estoicista, ela é uma moral rigorosa. Ela tem um caráter que até muitos chamam de rigorista. É uma espécie de uma lei, né, que você precisa seguir para ser feliz. Há até consciência nisso, né? Você pensa com consciência, você faz com consciência. É a culpa da tudo fica na consciência. O estoicismo ele vai atacar mais do que o coração, é a mente da pessoa. Então a crise de consciência é muito complicada, né? Você não fazer a coisa porque você tem medo de errar. Você tem medo de errar, você tem medo de fazer as coisas porque você acha que você não vai dar certo. Isso é bem complicado. Então essa lógica do estoicismo, ela está, digamos, com o seu argumento principal na teoria da fala. Nós temos, por exemplo, pensadores contemporâneos como Austin, que é muito preocupado com a teoria da linguagem. Ele é muito preocupado com a linguagem humana, assim como os pensadores da linguística, os pensadores da filosofia pragmática, desses americanos, desses pensadores de língua inglesa. Eles são muito preocupados com a linguagem, com a fala, né, com aquilo que se chama de langue parole. Susi foi um pensador que aliás, né, eu acredito que ele é um pensador pragmático, estruturalista, contemporâneo. Por que não dizer contemporâneo e por que não dizer que ele, além de moderno, né, essa sua modernizadora ideia estruturalista, ela é muito atual. Hoje ela é muito atual, é muito comum você falar sobre a fala, você não dar ideia a regra nenhuma. Quem quer falar certo? Ninguém está preocupado com isso. As pessoas querem falar. O mais importante é falar. Então você tem, por exemplo, o gerativismo lá do Chomsky, que é uma coisa impressionante, né? Mas seguindo aqui o estoicismo, nós temos aí a teoria dos incorpóreos, né? O estoicismo ele trata sobre isso de maneira muito significativa. E essa teoria dos incorpóreos, ela vai falar sobre a lógica, né? A lógica estoicista. E dentro dessa lógica estoicista, nós temos o Hamelin como um grande pensador. Então, o estoicismo é um sistema. O estoicismo ele é um conjunto. Ele é essa ideia que está muito trabalhada, encadeada, desenvolvida em séculos e que aparece na história da filosofia como aquilo que faz com que a vida seja melhor. Fará o estoicismo uma revisão da conduta humana e vai mostrar, não faça isso,
faça aquilo, não faça isso, não faça isso, faça aquilo outro, porque o estoicismo é a vida feliz. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Para quem não se inscreveu, inscreva-se e deixe o seu like.